Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma edição do canal do Outro Lado de Cá, comigo Marcelo Henrique Marques de Souza. Então, hoje, dia 20 de janeiro de 2022, né, é o dia de São Sebastião, né, padroeiro do Rio de Janeiro. Então, parabéns à nossa cidade aí maravilhosa, que apesar dos pesares, né, continua linda e merece todo o nosso respeito aí, o nosso cuidado, né, e a nossa luta para que ela continue bonita e melhore cada vez mais, né? Inclusive a gente tem que votar um pouco melhor porque tá brabo, né? Nos últimos anos, nas últimas eleições, tá bem complicado e a gente merece pessoas melhores aí gerindo a cidade e gerindo o país também, né? Cá entre nós. Mas enfim, hoje eu tirei para falar com vocês sobre a minha produção literária, né? Os livros que eu já escrevi, né? Alguns prêmios que eu tive a honra de ganhar nesse trajeto aí, desde que eu comecei a escrever. Na verdade, eu comecei a escrever criança, né? Ser escritor era um dos meus grandes sonhos de criança, né? E, inclusive, aos poucos a gente vai contando algumas histórias interessantes aí nesse processo, porque é bem interessante, inclusive, para dialogar com as pessoas também que têm intenção de publicar, de escrever livros, né, de crescer como escritor. Eu pretendo fazer vários vídeos aqui também sobre isso, né, falando um pouco sobre essa questão, né, de algumas dicas aí para quem está começando a escrever, para quem quer evoluir nesse cenário, né, e, enfim, outras coisas mais, tá? Não podem me cobrar porque eu vou fazer vídeos nesse sentido. E aí, então, assim, eu quero falar um pouco hoje sobre os meus livros, né? A minha produção literária, intelectual e os prêmios que eu ganhei, né? E mostrar algumas coisinhas para vocês aqui também, que tem sempre umas curiosidades bacanas para a gente mostrar nesse sentido, né? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui, então, a brincadeira de hoje, né? Na verdade, o meu primeiro livro foi, em certo sentido, uma brincadeira, né? Eu, em 2001, comecei a escrever um livro que era uma compilação de frases, né? E eu acho hoje, até assim, cá entre nós, que eu talvez tenha sido um pouco apressado de publicar esse livro, mas eu não me arrependo também não, porque é uma espécie de xodó, né? O primeiro livro a gente nunca esquece, então ele está aqui guardado com carinho, e eu vou até mostrar para vocês aqui, né? Esse livro aqui, chama-se Entre Aspas, Mas com Lógica, né? Tá? Que foi publicado pela editora Ágora da Ilha no ano de 2002, né? Eu escrevi em 2001 e publiquei no ano de 2002. Na verdade, ele tem várias e várias frases de diversas figuras da literatura, da arte, da política, da ciência, né? E algumas frases minhas também, né? E é muito interessante a gente reler coisas que a gente escreveu, né? Porque fazem 20 anos, na verdade, que eu estou completando 20 anos agora que eu publiquei meu primeiro livro. E é muito interessante a gente dar uma analisada, assim, coisas que a gente publicou, né? Que a gente escreveu, porque algumas coisas a gente muda, né? Claro, né? Com 20 anos, né? A gente muda muita coisa na nossa cabeça e outras a gente continua pensando a mesma coisa e tal, isso faz parte, né? Então foi uma experiência muito legal, né? E para explicar rapidamente para vocês essa capa aqui, que a ideia foi minha, né? O desenho, claro que não foi meu, né? Porque eu não sei desenhar, pelo menos não nesse nível aqui, né? Faço uns garranchozinhos aí, mas não nesse nível. Então, assim, a ideia da capa foi a de colocar alguns nomes importantes, né? Do pensamento mundial, da história, né? Como o Nietzsche, né? O Charles Darwin, o Einstein e o René Descartes, né, filósofo, né? Então, 2 filósofos, um físico e um biólogo, né? E eles estendendo a cadeira para você sentar, né, para conversar com eles, porque esse é um pouco do objetivo, né,
quando você tenta disseminar o conhecimento, disseminar, né, a ciência, a sabedoria e a história do pensamento, né? Então, enfim, isso é um livro que eu guardo como um xodó aqui, né? Eu publiquei no ano de 2002, fiz um lançamento, inclusive, na Universidade Cândido Mendes, aqui na Tijuca, né? No dia 11 de setembro, estava fazendo um ano do atentado das Torres Gêmeas, né? Do World Trade Center. E, enfim, uma data marcante que eu guardo aqui na minha memória, né? Foi uma experiência muito legal, né? Vários amigos compareceram ao evento, então, quer dizer, é uma coisa que eu guardo na minha memória aqui com muito carinho, né? E aí, vamos continuar aqui pensando sobre isso. Nesse período, né, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006, eu estava fazendo minha faculdade de jornalismo, né? E, enfim, tive, né, o privilégio de ter excelentes professores na faculdade que, né, me ensinaram muito, me deram muitas lições e fontes importantes para a minha história intelectual, que eu guardo até hoje também, com muito carinho. E nesse meio tempo você vai estudando, vai lendo muita coisa, vai conhecendo, né, uma série de linhas de pensamento diferentes e de produções humanas, né? E vai acrescentando tudo isso ao seu espírito, e isso vai influenciando a sua produção também, né? E aí no último ano da faculdade, que eu estava, né, ao mesmo tempo produzindo a minha monografia de graduação, que fala sobre o mito da utilidade pública do jornalismo, né? Era uma crítica a uma certa vertente muito mercantilista, né, do jornalismo. Eu também produzi uma monografia e coloquei num concurso literário que foi o Banco Real Talentos da Maturidade. O Banco Real nem existe mais, ele agora é Santander, né? Nessa movimentação de oligopólios aí né, do cenário bancário brasileiro, que é sempre muito complicada, né? E, enfim, mas na época ele era Banco Real ainda, e eu coloquei a monografia porque era o tema sobre a velhice, né? E o concurso, para quem não conhece, o concurso tinha, eu não sei se ainda tem, né? Mas ele tinha várias categorias: literatura, arte plástica, música e tal. Inclusive uma categoria muito legal que era a contação de histórias, né? E tinha uma categoria monografia. A monografia era a única que pessoas com menos de 60 anos podiam concorrer, né? E eu coloquei a monografia e tive o privilégio de ser um dos 5 premiados, né? É um prêmio que também me dá muito orgulho aqui de ter na minha carreira, tá? E aí tem umas coisas legais aqui que eu tenho guardadas sobre esse concurso, né? Tem essa revista aqui, né, que foi feita, que eu inclusive compartilhei já com os amigos do Facebook, né? Então vocês podem ver que eu tô aqui, né? Tá vendo aqui, ó? Vou chegar mais perto para vocês verem, né? E eu tava com 31 anos na época, né? E, enfim, e aí teve uma cerimônia muito bacana em Curitiba, no Paraná, com um show da família Lima no final, enfim, e muito interessante, né? Todos os participantes foram no palco para poder agradecer o prêmio, né? Fazer um mini discurso, né? E tudo mais. Enfim, e eu tenho tudo isso registrado aqui também, nesses DVDs aqui que eles enviaram muito gentilmente para cada um dos vencedores, né? E uma entrevista também que eu dei para eles. Um dia eu disponibilizo isso aqui para vocês também, tá? Falando sobre essa questão da terceira idade. E a minha monografia, o título da monografia é O Simulacro do Idoso Moderno, né? Eu estava lendo o Jean Baudrillard na época, um filósofo francês, e o conceito dele de simulacro me pareceu muito interessante. Até hoje tem uma valia muito significativa para pensar esse assunto, mas enfim, me pareceu ter uma valia muito grande para pensar essa questão da terceira idade. E aí eu fiz essa monografia pensando nisso, né? Nessa ideia de modernidade, mais o Baudrillard. E aí, enfim, fui um dos 5 premiados, né? O que, como eu já falei, me deixa muito orgulhoso, né?
E também tem um troféu, né, que eu queria mostrar para vocês também aqui, ó. Esse troféu, que é pesado, inclusive, né? Eu não sou muito bom para guardar esses nomes aqui, mas eu acho que isso aqui é pedra alguma coisa. Agora eu não sei, depois eu procuro saber melhor e digo para vocês, tá? Mas enfim, esse troféu aqui que eu guardo com muito carinho aqui, tá? Que eu ganhei em 2006 nesse prêmio do Banco Real, tá? E nesse mesmo ano, né, a gente às vezes acha que, né, a coisa não pode melhorar e melhora, né? Nesse mesmo ano eu também fiz um ensaio e coloquei num concurso da Academia Brasileira de Letras em conexão com a editora Rio, da Estácio de Sá, né? O texto era sobre a justiça no Brasil, né? E a banca tinha membros da Academia Brasileira de Letras e desembargadores, né, ligados a Estácio também. E eu fui um dos 10 premiados, né? Eu não lembro agora a quantidade de participantes, mas tinha bastante gente, assim, tinha, se não me engano, mais de 500 pessoas. E eu fui um dos 10 premiados. E é um trabalho que me dá muito orgulho também, né? E esse trabalho que eu estou citando aqui, ele foi publicado num livrinho aqui da Editora Rio, que é justamente esse aqui, tá? Reflexões sobre a Justiça, tá? Os 10 textos premiados estão aqui, tá? E aí, assim, né? Eu estava realmente muito influenciado por essa leitura do Jean Baudrillard, e o título do trabalho é Justiça, Simulacro e o Exílio da Argumentação, tá? Tá aqui, né? Enfim, e para quem gosta dessas curiosidades, na época você tinha que escolher um pseudônimo, né? E eu escolhi o pseudônimo, para mim, o Gregor Samsa, né? Que é o protagonista do Metamorfose, um grande conto do Franz Kafka, né? Que certamente todo mundo aí conhece. E enfim, e o Kafka me deu essa sorte aí né, me ajudou aqui a conquistar esse prêmio no ano de 2006 também, né? Então tem essa publicação aqui, que eu guardo também com muito carinho, né? Feita no ano de 2006, tá? E aí, o tempo foi passando, né? O tempo foi passando, 2007, 2008, 2009, 2010, e eu achei interessante, no ano de 2010, publicar essa monografia do Banco Real, né? Porque houve o prêmio, né? Houve toda uma situação muito interessante envolvendo o concurso, mas eles não publicaram os trabalhos em forma de livro, diferente da editora da Estácio, né? E aí eu decidi publicar, né? E eu publiquei em forma de livro pela Fábrica do Livro, que é uma editora ligada ao Senai, tá? Tá aqui, né? E chamei o livro de Apropriações Indébitas, né? Dessa vez esse título do livro foi influenciado pelo Roland Barthes, né? Uma leitura minha do Roland Barthes, que situa o intelectual contemporâneo como uma espécie de figura quase que criminosa, né? Porque tem que funcionar numa espécie de submundo da linguagem, né? Na medida em que existem sempre muitas movimentações de massificação e de reprodução de símbolos muito repetitivos e tudo mais, quer dizer, então ele situa o intelectual nesse ponto, quase que como se fosse um criminoso, né? Ou um detetive particular também, de certa forma, né? Eu lembro aqui de um artigo que eu li do Ricardo Pilha também, que remete a essa ideia também, né? Que é uma figura meio que de submundo também, que funciona meio que apartado da lei e tal. E o intelectual tem que ser um pouco assim, né? E aí, enfim, escolhi esse título, né? E o meu amigo, inclusive meu amigo Flávio Braga, né? Grande amigo, Flávio Braga me ajudou aqui a fazer essa capa, tá? E a minha querida amiga Mônica Nascimento, ó, beijão para você, Mônica, me ajudou também na publicação do livro e com o lançamento também, né? Enfim,
Foi assim, foi fantástico. E nesse livro, na verdade, você tem essa monografia do Banco Real sobre a terceira idade e a minha monografia de graduação sobre o mito da utilidade pública do jornalismo, tá? E, inclusive, quem quiser, esse livro aqui eu tenho, aqui ainda tem uns 10 exemplares aqui, quem quiser entre em contato comigo aí que a gente conversa a respeito, tá bom? Então, e aí, enfim, terminei 2010 com essa publicação, né? E aí eu decidi, porque você vai tentando editoras, né? Tentando, eu falei aqui no início, eu vou fazer mais programas sobre isso, mais vídeos sobre isso, né? A gente chama de programa às vezes, mas enfim. Vou fazer mais vídeos sobre isso, né? Mas o fato é que você vai procurando editora, e naquela época ainda era muito difícil, né? Hoje talvez a coisa esteja até um pouco mais aberta, né? Mas naquela época estava muito difícil. Então o que eu fiz? Eu falei, eu vou começar a procurar editoras por demanda, né? Para poder publicar os meus trabalhos, porque senão eu vou ficar esperando eternamente e acaba não publicando, né? E aí eu encontrei a editora Multifoco, né? Que é uma editora muito interessante, muito legal, que fica na Lapa, né? Faz um trabalho muito bacana. E comecei a publicar os meus livros pela Multifoco, tá? E aí no ano de 2011, em novembro de 2011, eu publiquei meu primeiro livro de poemas, que é esse aqui, tá? Chama-se A Quânticas Andam as Formas, tá? E eu fui bastante influenciado aqui por uma leitura de física quântica que eu estava lendo na época, quer dizer, essa coisa do mínimo, né? do micro, né? Melhor dizendo, do micro, do mundo microscópico, e essa coisa muito diversa que é o mundo quântico, né? E aí, aplicada a essa ideia de forma, eu construí aqui as bases para poder nortear os poemas desse livro aqui, tá? E aí tem um quadro do Monet aqui na capa, né? Eu decidi começar a fazer uma série aqui de livros com capas conectadas com a história da pintura, né? E esse aqui é um quadro chamado Impressão Nascer do Sol, que é o quadro que inaugura o impressionismo na França, tá? Então, e aí foi a capa desse primeiro livro de poesias que eu publiquei pela Multifoco, tá? Em 2011, né? E aí, ainda esse aqui eu acho que foi no mesmo ano, né? Na verdade eu até troquei aqui. Esse aqui eu publiquei antes do livro de poesia, né? Esse aqui eu publiquei em setembro de 2011 e o de poesia eu publiquei em 2011, tá? Ou, desculpe, em novembro de 2011, né? Então esse aqui foi em setembro e o de poesia foi em novembro, tá? Foi uma diferença ali de 3 meses, né? 3 meses e pouco. E esse aqui é um ensaio, né? Chamado O Poeta, o Canibal e o Espelho, tá? Esse quadro aqui é um quadro chamado O Silêncio, de um pintor do romantismo suíço chamado Henri Fuseli, tá? Na verdade ele é um pedaço do quadro, né? Porque o quadro é um pouco maior, essa figura aqui é um pouco mais centralizada, né? Diminuída. E enfim, tá? O Poeta, o Canibal e o Espelho, que é um ensaio que tenta conectar, né? O pensamento humano com essas ideias de prosa poética e poesia, né? Então, um ensaio feito no ano de 2011 também. Os 2 livros publicados em 2011, tá? E aí, vocês podem perceber que tem uma marcaçãozinha aqui em cima, né? Que foi um concurso literário que esse ensaio ganhou. Tá? Foi o concurso internacional da União Brasileira de Escritores de 2012, na categoria ensaio, tá? Também é um prêmio que me orgulha muito. Eu tenho aqui o diploma, né? Tá aqui, ó. E é um prêmio que me honra muito, né? Inclusive, na época, eu fui convidado pela saudosa amiga professora Maria Antônia, que já nos deixou, infelizmente, e
ela me deu uma sorte grande também, porque eu ganhei o concurso na categoria ensaio. E aí, só para comentar aqui, eu fui convidado depois no ano seguinte para ser jurado desse mesmo concurso na categoria ensaio também, né? E eles dão aqui também um diploma, né? Pela participação na comissão julgadora, tá aqui, né? Então também muito honrado com essa participação, foi uma experiência muito interessante, né? Fazer o julgamento, né? Primeiro participar como escritor, depois como julgador, né? Parte do júri, né? E também foi uma experiência muito legal. Então, depois eu publiquei no ano de 2013, não, desculpe, 2012, né, no ano do mês de junho de 2012, esse livro aqui de contos, chamado Acidente, né? Inclusive eu fiz um texto também recentemente no Facebook explicando por que o nome desse livro é Acidente. E esse quadro aqui é do Rimbaud, do Rembrandt, né? Enfim, e foi publicado no ano de 2012, né? Esse livro aqui é meu primeiro livro de contos, tá? Então, para vocês verem, né? E aí, no ano de 2013, né? Um ano depois, eu publiquei meu segundo livro de poemas, que é O Anonimato Heterônimo. Tá nessa capa aqui, vocês estão vendo? Que isso aqui é um Cézanne, né? E é o quarto livro dessa série de livros da Multifoco, tá? Anonimato Heterônimo, publicado em 2013, tá? É um livro também que me dá muito orgulho, vocês veem que eu embaralhei os nomes aqui, né? Porque justamente para dar essa ideia de heteronomia, que é muito conectada com o Fernando Pessoa, né? E eu também estava estudando muita psicanálise nessa época, eu comecei a estudar bastante psicanálise, e aí a foto da orelha, vocês podem ver ó, que eu botei na verdade uma orelha, na foto da orelha, porque para poder dar a dimensão dessa lógica de escuta, né? Que a psicanálise tem, que na época estava me interessando muito, e eu fiz essa montagem aqui, né? Enfim, um livro também muito legal, que me dá muito orgulho. E por último, tá, para completar aqui o time, né? Tem esse livro aqui, que é uma coletânea de contos e crônicas do prêmio da UFES, que é a Universidade Federal do Espírito Santo, que eu tive a honra também de ganhar em 2013, e o livro chegou ali na virada de 2013 para 2014, né? Foi um prêmio também muito bacana, que eu ganhei da Universidade Federal do Espírito Santo, né? Tem uns 8 ou 9 contos meus aqui nessa coletânea, e ela está disponível também em PDF na internet para quem quiser, né? Eu já disponibilizei no Facebook, quem não conhece ainda pode ir lá que vai achar, tá? E foi muito legal, isso aqui também foi um prêmio fantástico, assim, é um nível alto, né? Que deixa a gente muito honrado, e ao mesmo tempo eu ganhei R$1.000 em livros, né? Que foi... E assim, várias coisas interessantes que eles me mandaram de lá, né? Eu podia escolher no catálogo deles lá e tudo mais. E eles mandaram várias coisas legais, assim, livros fantásticos, eu já li alguns e vou aos pouquinhos aqui contando para vocês também, porque tem muita coisa legal, tá? Então é isso, aqui são contos também, né? E aí, só para finalizar, tem também um diplominha aqui desse concurso, né? Que foi vencido em 2013, né? Em dezembro de 2013, né? Justamente ali pertinho da virada para 2014. Tá? Então é isso, pessoal. Basicamente é isso, né? Tem mais coisa aqui que a gente pode conversar a esse respeito para poder falar da minha produção escrita. Eu tenho mais coisas prontas também, tem bastante coisa. Tenho pelo menos mais um livro e meio aí de poesias prontos, né? No computador. Um romance, mais um livro de contos e a minha dissertação de mestrado, que eu quero também publicar em formato de livro, e eu vou conversar também sobre isso com vocês no decorrer dos vídeos aqui. Mas enfim, e outras coisas mais, né? As resenhas que eu tenho feito também, que eu acho que vale a pena pensar em publicar em livro também. E enfim, e outras ideias que vão surgindo no meio do caminho, tá bom?
Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí, tá? Conhecido um pouco mais aqui do meu trabalho, e a gente vai desenvolvendo mais coisas aí no decorrer dos próximos vídeos aqui, tá bom? Então é isso, abraço e até a próxima aí, pessoal. Valeu!